Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 8 para 21 dias de jejum e oração para aprofundar na missão da igreja. Estamos entrando na nossa segunda semana, né? Já completamos uma semana falando sobre a missão, mas com um foco mais ligado no cuidar. E hoje vamos começar a falar sobre o segundo ponto, né? Subtítulo dessa missão da igreja, que é o discipular. Algumas pessoas têm uma dificuldade com esse termo, com esse nome, mas não é nada complexo, nada tão difícil, mas é um mandamento. É importante você guardar isso no seu coração, porque Jesus falou assim: ide por todo o mundo, né? Para pregar o evangelho, para ensinar. E ele falou assim: ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. E eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então, isso está em Mateus 28, 19 e 20, é conhecido como a grande comissão. Então é importante, irmãos, nós entendermos que fazer discípulos não é uma opção, né? É um mandamento. E nós vamos falar durante toda essa semana sobre esse princípio do discipulado. É importante entender que a igreja tem uma missão, né? A missão é de cuidar, de discipular e a missão também de enviar. As pessoas precisam ir, então as pessoas são primeiramente cuidadas, depois elas são discipuladas, né? Alguns dizem que todo o processo é o discipulado e depois as pessoas são enviadas. Mas eu quero me deter um pouco mais nessa semana, nessa questão sobre discipulado. Primeira coisa que precisamos entender. Jesus fala assim: ide e fazei discípulos. Vamos entender isso bem. Então, o discípulo, ele não vem pronto. Uma pessoa converte, né? A pessoa vem, quando fala de discípulos, fala de pessoas que vão seguir os passos, que estão aprendendo e que estão procurando colocar em prática. A palavra discípulo literalmente quer dizer um aluno praticante. É um aluno que está aprendendo, mas também está colocando em prática. Não discipulado não é uma teoria que a pessoa vive durante muito tempo e um dia, se ela quiser, ela vai colocar em prática. Não, não funciona isso. Assim, não é aula, não é curso, é discipulado. Então, o termo quer dizer alguém que está aprendendo e está praticando. Não tem que ser perfeito, não tem que saber tudo, não tem que não ter falhas. Não. O discípulo é aquele que vai aprendendo no dia a dia e ele vai procurando colocar em prática coisas para si e coisas também para beneficiar os outros. Os discípulos de Jesus, que o seguiam, que caminhavam com ele, viam Jesus trabalhando, fazendo, curando, libertando, ensinando, pregando, enfim. E aí, nesse processo, eles estavam acompanhando. Isso era um aprendizado. Mas logo Jesus os envia para começar a fazer. Então você vai ver que rapidamente os seus discípulos já são enviados. Quando falamos dos primeiros 12, nós já temos uma descrição que eles são enviados logo. Quando cita o nome deles completo, né, de uma forma completa, Jesus já dá autoridade para eles e já os envia para trabalhar. Isso já está em Mateus. Deixa eu conferir aqui na minha Bíblia para compartilhar com vocês, né? Mateus 10, deixa eu dar uma olhada, que tem aqui, isso mesmo, os 12 e a sua missão, capítulo 10. Então aqui Jesus está no meio do seu ministério, quer dizer, os discípulos estão começando, ele está já enviando os seus discípulos para tarefas mais simples, mas eles já começam a colocar em prática. Quando olhamos em Lucas, a gente vê Jesus enviando os 70. Ali já é um grupo estendido, um grupo ampliado. Ali não estão somente os 12. Agora, existem outros que a gente nem sabe o nome deles, mas também eram discípulos, porque Jesus não fez só os 12.
Jesus fez muito mais pessoas. Haviam homens, mulheres, o grupo era grande de pessoas que Jesus fez discípulos. Então é importante você entender que a nossa missão é fazer. Tem muita gente que fica esperando, se eu tivesse, eu estou na igreja, eu queria formar um trabalho, fazer uma célula, eu queria ter discípulos. Qualquer pessoa que crê em Jesus pode ser um discípulo, mas ele não vem pronto. Tem gente que não tem paciência. Então entenda, o discípulo é feito principalmente pelo exemplo. A maneira como nós fazemos e as pessoas que caminham conosco aprendem pela observação. Há momentos de explicação, de esclarecimento. Jesus era assim. Em algumas vezes ele falava, ensinava, os discípulos ouviam. Em algum momento ele entendia que era importante explicar com mais detalhes. Então você caminhar junto tem essa vantagem. Você pode fazer perguntas, você pode aprender. O discipulado transforma o conhecimento em prática. Mesmo que não seja completo, perfeito, mas ali começa um processo. Então, não existe um discípulo, sou discípulo de Jesus. Irmãos, assim a gente sabe que o conceito é sermos discípulos de Jesus. Mas Jesus não está pessoalmente aqui na Terra. Pessoalmente, quando eu digo, é de corpo físico, como ele estava. Então, nós precisamos de alguém que nos conduza nesse processo. É por isso que Jesus falou assim, ide fazer discípulos. Assim, não falou assim, vão e eu vou fazer discípulos. Não, ele falou para a gente ir. No caso, os seus discípulos deveriam ir e fazer outros discípulos. Eu sei que tem gente espiritualizando muito isso, dizendo, eu sou discípulo de Jesus. Irmãos, todo mundo é discípulo de Jesus, de certa forma, porque quem começou o processo foi Jesus. Mas nós estamos conectados às pessoas. Eu entendo que há uma resistência, às vezes, ao termo, ao nome, porque às vezes tem pessoas que transformam isso numa questão de posse. É o meu discípulo. Não é isso que eu estou dizendo. Não é uma coisa ruim, é uma coisa positiva. É alguém se eu sou discípulo de alguém, é alguém que eu acompanho, alguém com quem eu aprendo, alguém que me corrige, que me ensina, alguém que eu vejo, acompanho, procuro fazer aquilo que eu estou aprendendo com palavras e com ações dessa pessoa. Isso é um discipulado. Lembrando que a palavra discípulo quer dizer um aluno praticante. Não é só aluno. Tem que praticar. Mas também não podemos esquecer que não é só fazer. Tem que aprender do jeito certo. E para aprender do jeito certo precisa aprender com alguém. Né? Então, esse é o senso discipulado. Cria-se um vínculo, um relacionamento entre as pessoas para o crescimento daquele que está caminhando no discipulado. Amanhã a gente vai continuar falando mais sobre isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença. Estamos avançando para a segunda semana. Estamos aprendendo a missão da igreja. E agora estamos entendendo um pouco mais sobre a ordem que o Senhor deixou, a grande comissão, que nós devemos fazer discípulos. Devemos ser discípulos e devemos fazer discípulos. Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender, a viver, a praticar os princípios, Senhor, verdadeiros do discipulado. Pai, em nome de Jesus, que não sejamos pessoas com um coração orgulhoso, achando que não precisamos de ninguém para caminhar, ninguém para nos ajudar, ninguém para nos inspirar. E por outro lado também, Senhor, que não sejamos egoístas a ponto de achar que nós temos a bênção e não devemos compartilhar com ninguém. Pai, que possamos ser discípulos e que também possamos ser discipuladores. Eu lhe peço em nome de Jesus que a gente possa avançar nesse processo para que juntos possamos cumprir a missão da igreja. Lhe pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Um abraço e amanhã a gente continua esse assunto sobre a missão. A parte agora é o discipulado. Abraço, fiquem com Deus.